Há um tipo de pessoa que diante de uma crítica, mesmo que construtiva, parece travar por dentro. Os olhos se arregalam, o corpo fica tenso, e a resposta, quando vem, sai ou como uma justificativa desesperada, ou como um muro de silêncio. Enquanto muitos encaram feedbacks como ferramentas de crescimento, elas os vivenciam como pequenas agressões, como se cada palavra fosse uma faca disfarçada de conselho. Mas o que faz uma crítica que para Zé apenas um ponto de vista se transformar para outras em uma ameaça existencial? Não é frescura, nem falta de profissionalismo. Na verdade, a maneira como lidamos com críticas está profundamente ligada à nossa história emocional, à forma como fomos moldados desde a infância. Alguns aprendem cedo que errar é parte do processo, outros internalizam que um deslize equivale a uma falha de caráter. E quando o cérebro associa crítica a perigo, ele aciona o mesmo sistema de defesa que usaria diante de um predador: lutar, fugir ou congelar. Só que no lugar de um leão, o predador é um chefe dizendo: poderia melhorar esse relatório, ou um amigo sugerindo: talvez você exagere às vezes. Vamos desmontar esse mecanismo. Imagine uma criança que ao derrubar um copo de leite ouve: você é um desastrado, nunca presta atenção. Em vez de tudo bem, da próxima vez segure com as duas mãos. Para ela, o erro não é um acidente, é uma sentença. Com o tempo o cérebro arquiva: crítica igual eu sou inadequado. Anos depois, quando alguém aponta uma falha no trabalho, não é o relatório que está ruim, é ela mesma. O cérebro, em seu instinto de autoproteção, reage como se estivesse sob ataque. Daí vem a negação instantânea: não foi bem assim. A racionalização exaustiva: eu tinha 1000 coisas para fazer. Ou o silêncio hostil, como se a pessoa estivesse mastigando vidro por dentro. Mas há outras camadas. Algumas pessoas transformam críticas em combustível porque, no fundo, cresceram ouvindo que só o perfeccionismo as tornaria dignas de amor. Para elas, um feedback negativo não é um ajuste, é uma prova de que ainda não são suficientes. Outras, principalmente aquelas que foram superprotegidas, nunca aprenderam a lidar com frustrações. Quando a vida real aparece com suas críticas, é como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos pés. Como assim? Eu não sou boa nisso. Sempre me disseram que eu era. E então aos narcisistas feridos, não aqueles que se acham superiores, mas os que por trás de uma máscara de confiança, carregam uma autoestima frágil como vidro. Para eles, uma crítica é uma traição. Se você me critica é porque não me ama, não me respeita, não me valoriza. A reação não é sobre o conteúdo da crítica, mas sobre a ferida antiga que ela cutuca. É como se dissessem: você confirmou o que eu sempre temi, que sou um fracasso. Mas aqui está a virada de chave. A maneira como reagimos às críticas revela mais sobre nossas cicatrizes do que sobre nossos erros. Aquela pessoa que se defende com unhas e dentes não está apenas sendo teimosa, está protegendo uma versão de si mesma que ela acha que não aguentaria ouvir a verdade. E a que se cala, engolindo a raiva, não está sendo madura, está reprimindo uma dor que ainda não sabe nomear. O segredo não está em deixar de sentir, mas em reprogramar o significado. Críticas não precisam ser ataques. Podem ser mapas. Elas não definem quem você é, apenas iluminam caminhos que você ainda não enxergava. A pessoa que aprende a ouvir feedbacks sem se desmontar não é aquela que nunca erra, é a que entende que o erro não é um veredicto, é um convite para crescer. Se você é daqueles que sente o estômago embrulhar quando alguém diz: podemos conversar sobre um ponto, saiba, você não é fraco. Você só foi ensinado em algum momento que suas falhas eram inaceitáveis. Mas a verdade é que as pessoas que mais crescem não são as que nunca ouvem críticas, são as que aprenderam a separar o feedback da identidade. E isso, meu amigo, é uma das habilidades mais libertadoras que você pode desenvolver. Então, da próxima vez que uma crítica vier, antes de reagir, pergunte-se: isso está doendo porque feriu meu ego? Ou porque tocou em algo que eu preciso olhar? Às vezes, a dor não é o problema, é o sinal de que você está prestes a evoluir. E aí, se identificou? Comenta aqui. Como você lida com críticas? Compartilha com quem precisa ouvir isso. E se quiser mais reflexões como essa, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Até a próxima e lembre-se, a crítica não é sua inimiga, o medo dela é que pode ser. O feedback não é um ataque, é um espelho com ângulos diferentes. Você já parou para pensar por que algumas críticas doem como um soco no estômago, enquanto outras deslizam como água na pedra? Não é sobre a crítica em si. É sobre o que ela toca dentro de você. Imagine que cada feedback é como um espelho quebrado. Cada fragmento reflete uma parte sua, mas nenhum mostra o quadro completo. Alguns pedaços mostram suas forças, aquilo que você já domina e nem percebe mais. Outros revelam feridas antigas,
aquelas que você enterrou, mas que ainda sangram quando cutucadas. E há os que apontam para portas que você nem sabia que existiam, habilidades adormecidas, perspectivas que nunca considerou. O problema não é o espelho. É que a gente foi ensinado a olhar para ele como se fosse um tribunal, não uma ferramenta. Por que você reage assim? A ciência por trás da dor? Seu cérebro tem um sistema de alarme emocional chamado amígdala. Quando você ouve uma crítica, ela dispara como se fosse uma ameaça física, o mesmo circuito que acende se um leão aparecesse na sua frente. Isso explica o suor frio nas mãos, a vontade de contra-atacar ou de sumir do mapa, a sensação de que o mundo desabou por causa de uma frase. Mas aqui está o segredo: a amígdala não distingue entre uma crítica construtiva e um insulto. Cabe a você treinar seu cérebro para fazer essa diferença. E sim, isso é uma habilidade, não um domingo. Os 3 tipos de crítica e como decifrá-los. Nem todo feedback é igual. Aprender a classificá-los é como ter um manual de instruções para suas emoções. A crítica tóxica, descarte A. Como identificar? Vem carregada de julgamento pessoal, você é incompetente. Generalizações, sempre faz isso ou intenção de humilhar. O que fazer? Não internalize. Isso não é sobre você, é sobre a limitação de quem falou. Frase-chave: isso diz mais sobre quem disse do que sobre mim. 2. A crítica construtiva, use A. Como identificar? Foca no comportamento, não na pessoa. Esse relatório poderia ser mais claro, e vem com sugestões ou exemplos. O que fazer? Extraia a informação útil. Pergunte: o que posso aprender com isso? Frase-chave: isso me ajuda a crescer. 3. A crítica projetada, analise A. Como identificar? Parece mais um desabafo do que um feedback. Ninguém aqui se importa. Muitas vezes reflete frustrações alheias. O que fazer? Filtre o emocional. Pergunte: isso é sobre mim ou sobre a situação dela? Frase-chave: será que eu estou ouvindo o que ela realmente quis dizer? O segredo para não levar para o pessoal. Aqui está a verdade bombástica: você não é suas falhas. Você é a pessoa que tem a coragem de encará-las. Quando uma crítica doer, faça isso. Respire literalmente. A amígdala precisa de 6 segundos para se acalmar. 2. Pergunte: isso é um fato, uma opinião ou um sentimento? 3. Separe. O que aqui é útil para mim? O que é lixo emocional? 4. Agradeça mesmo que mentalmente. Não pela crítica, mas pela oportunidade de escolher como reagir. Lembre-se, a crítica não define você. Sua resposta a ela sim. O paradoxo do crescimento. As pessoas que mais evoluem não são as que evitam críticas, são as que aprendem a dançar com elas. Quem foge fica estagnado no eu já sei tudo. Quem ouve descobre caminhos que nunca imaginou. Quem filtra transforma feedbacks em combustível, não em veneno. Exemplo real: Steve Jobs foi demitido da própria empresa em 1985. As críticas: ele é difícil, controlador, não sabe liderar. Ele poderia ter se afundado. Em vez disso, usou aquele feedback para reinventar a Apple e criar o iPhone. Sim, a crítica que o destruiu também o fez genial. E quando a crítica é injusta? Aí está o teste real. Porque nem todo feedback é justo, mas toda reação é uma escolha. Se for mentira, ignore. Mas pergunte: por que isso me atingiu? Às vezes, a dor revela uma insegurança sua. Se for exagerada, extraia o 1% de verdade que pode haver ali. Se for mal intencionada, piedade. Quem joga pedra geralmente está escondendo sua própria fragilidade. Frase para guardar: as pessoas jogam em você o que carregam dentro delas. Não é sua obrigação guardar o feedback que você nunca recebe, mas precisa dar a si mesmo. Aqui está a crítica mais importante que você vai ouvir hoje. Você está sendo duro demais consigo mesmo. Você se julga por erros que ninguém mais lembra. Você repete na sua cabeça coisas que ninguém jamais disse. Você exige perfeição em um mundo que nem sabe o que é isso. Experimente hoje. Anote 3 coisas que você fez bem, mesmo que pequenas. 2. Pergunte a si mesmo: se um amigo estivesse nessa situação, o que eu diria a ele? 3. Dê a si mesmo o conselho que daria a esse amigo. Soiler: você seria muito mais gentis com ele do que é consigo. O convite final: da próxima vez que uma crítica vier, faça uma pausa. Em vez de reagir, pergunte: isso é um espelho, um martelo ou um presente? Espelho: reflete algo que preciso ver. Martelo: alguém tentando me derrubar, não é sobre mim. Presente: uma oportunidade disfarçada. E lembre-se, as pessoas que mudam o mundo não são as que nunca erram. São as que aprenderam a extrair ouro das críticas, enquanto os outros só veem sujeira. Agora me conta.
Qual foi a crítica que mais doeu em você? E o que ela te ensinou? Você costuma filtrar ou absorver os feedbacks? Compartilha com quem precisa ouvir que críticas não são inimigas, são professoras. E se você quer mais reflexões como essa, ativa o sininho e me diz nos comentários. Quero aprender a dançar com as críticas. Até a próxima e lembre-se, o feedback não é um veredicto. É um convite para se tornar quem você ainda não é. Foguete. O peso invisível dos elogios e como transformá-lo em combustível. Você já parou para pensar que o elogio mais difícil de receber é aquele que você nunca ouviu? Não falo dos cumprimentos vazios, daqueles parabéns automáticos que a gente escuta no elevador. Falo daqueles elogios que doem porque tocam em algo que você mesma ainda não se permitiu acreditar. Imagine a cena, alguém olha nos seus olhos e diz, você tem um dom incrível para insira aqui seu talento, ponto. E ali, entre o sorriso educado e o obrigada, seu cérebro dispara, será? Ou será que eles estão só sendo gentis? E se eu falhar na próxima vez? E se? A dúvida é um parasita que se alimenta dos seus momentos de glória. Por que isso acontece? Porque em algum lugar do caminho, você aprendeu que elogios são moedas falsas, ou porque vieram de quem não merecia sua confiança, ou porque foram seguidos de cobranças implacáveis. Se você é tão boa, por que não faz mais? O resultado? Seu cérebro associa reconhecimento a perigo, como se cada palavra gentil fosse um convite para uma armadilha emocional. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. O elogio não é um teste, é um espelho. E quando você desvia o olhar, não é o espelho que está errado, é que você ainda não se permitiu enxergar o que ele reflete. O jogador de xadrez e a rainha invisível. Uma metáfora para entender seu relacionamento com elogios. Imagine que sua autoestima é um tabuleiro de xadrez. Cada peça representa uma parte de você, suas habilidades, seus medos, suas conquistas. Os elogios são como as jogadas do seu oponente, às vezes, eles movem sua rainha, seu talento, para uma posição de poder. Mas se você recusa a jogada, é como se dissesse, não, essa rainha não merece estar ali. Volte com ela para a casa inicial. O problema? Você está jogando contra si mesma. E toda vez que alguém tenta promover sua rainha, você a devolve para a linha de frente, como se fosse uma peão qualquer. A pergunta que poucos fazem. O que aconteceria se só por hoje, você deixasse a rainha no lugar que ela merece? 3 sinais de que você está sabotando seus próprios elogios. Identifique. Mude. Transforme. O mas. Automático. Alguém diz, você fez um trabalho incrível. Você responde, mas foi sorte, mas poderia ser melhor, mas fulano ajudou. O que isso revela? Medo de ocupar espaço. Como se brilhar fosse um crime. 2. A desconfiança instantânea. Você recebe um elogio e automaticamente procura a segunda intenção. Será que estão só querendo algo? Será que é ironia? O que isso revela? Feridas de elogios manipulados no passado. 3. O silêncio constrangedor. Você não consegue nem dizer obrigada, congelou. O que isso revela? Seu cérebro associa elogios à vulnerabilidade. O exercício da rainha, como receber elogios sem culpa. Faça isso hoje. Anote os resultados. Passo 1. O silêncio sagrado. Quando receber um elogio, não responda imediatamente. Respire. Deixe as palavras pousarem em você como neve em um campo quieto. Sim, vai doer. Sim, é necessário. Passo 2. A pergunta secreta. Pergunte a si mesma. Se minha melhor amiga recebesse esse elogio, o que eu diria a ela? Soiler. Você seria muito mais gentis com ela do que é consigo. Passo 3. O obrigado puro. Sem mas. Sem descontos. Sem minimizar. Apenas, obrigado. Isso significa muito. Por quê? Porque você merece ocupar o espaço que conquistou. A grande revelação. Elogios não são sobre você, e isso é libertador. Aqui está a virada de chave que vai mudar tudo. O elogio não é um julgamento. É um presente. E presentes você não precisa merecer, você pode receber. Quando alguém diz você é incrível, não está avaliando seu valor. Está compartilhando o impacto que você teve neles. É como se dissessem, sua existência fez diferença aqui. Recusar isso é como devolver um abraço. Para refletir e compartilhar. Qual foi o último elogio que você recebeu e não soube absorver? Escreva aqui nos comentários. Às vezes, só de colocar no papel, a gente entende o padrão. Você já elogiou alguém hoje? A generosidade com os outros é o primeiro passo para ser generosa consigo. Qual talento seus você ainda esconde por medo de não ser tão boa assim? Diga em voz alta. O medo perde força quando é nomeado. O convite final. Da próxima vez que alguém disser algo bom sobre você, faça uma pausa. Em vez de desviar, pergunte.
Isso é um espelho, um teste ou um convite? Espelho: reflete uma verdade que você ainda não aceitou sobre si mesma. Teste: alguém quer algo em troca, nesse caso, o problema é deles, não seu. Convite: uma oportunidade para deixar a rainha avançar no tabuleiro. E lembre-se, as pessoas que mudam o mundo não são as que nunca duvidaram de si mesmas. São as que aprenderam a dançar com as dúvidas, enquanto os outros ficavam paralisados por elas. Agora me conta, qual elogio você mais teve dificuldade de receber? E o que ele revelou sobre você? Você costuma devolver elogios como se fossem moedas falsas, ou consegue guardá-los como joias? Compartilha este texto com alguém que precisa ouvir que seu brilho não é um fardo, é um direito. E se você quer mais reflexões como essa, ativa o sininho e me diz nos comentários. Quero aprender a receber meus elogios como rainhas, não como peões. Até a próxima e lembre-se, o mundo já te viu como peão por tempo demais. Hora de mover sua rainha. Faíscas: o elogio que você nunca soube receber, e porque ele pode ser sua maior revolução. Imagine a seguinte cena. Você está em uma reunião, um jantar, ou até mesmo em uma mensagem no WhatsApp. Alguém olha nos seus olhos, ou digita com sinceridade, e diz: você tem um dom incrível para insira aqui algo que você faz bem. Ponto. O que acontece no seu corpo? O peito aperta? A mente corre para listar todos os seus erros recentes? Não foi nada, sai automático, como um reflexo de sobrevivência. Se sim, você não está sozinho. Mas aqui está a verdade que poucos te contam. O jeito como você recebe elogios não é um detalhe, é um mapa do seu relacionamento com o próprio poder. A anatomia de um elogio rejeitado. Todo elogio que você devolve como uma moeda falsa passa por 3 filtros invisíveis antes de chegar ao seu coração. E adivinha? Nenhum deles tem a ver com modéstia. O filtro da dívida. Se eu aceitar isso, vou ter que corresponder. Seu cérebro associa elogios a cobranças futuras, como se dissessem: agora você me deve algo. Exemplo real: a chefe que elogia seu relatório, mas você sabe que é só para te sobrecarregar com mais trabalho. 2. O filtro da fraude. Eles não sabem o quanto eu suei, sofri e fingi para chegar aqui. Você desconfia que se soubessem a verdade, seus medos, suas falhas, não elogiariam. Exemplo real: o artista que ouve seu trabalho é genial, e pensa: se vissem minhas 50 versões rasgadas no lixo. 3. O filtro do destino. Se eu me orgulhar disso, o universo vai me castigar. Uma crença ancestral de que felicidade atrai tragédia. Sim, isso é mais comum do que você imagina. Exemplo real: a pessoa que após um elogio tem um dia ruim e pensa: virou? Era sinal. Pergunta que dói: qual desses filtros você usa com mais frequência? E a resposta revelará qual ferida antiga ainda sangra. O paradoxo do elogio: porque doí mais do que um insulto. Aqui está a ironia cruel. Um insulto, a gente rebate na hora. Mas um elogio? A gente guarda para se torturar depois. Será que ela falou isso só para me usar? E se eu não mereço mesmo? E agora? Vou ter que ser assim para sempre? Por quê? Porque elogios mexem com nossa identidade. Um insulto confirma o que já tememos: sou um fracasso. Um elogio ameaça o que a gente acha que sabe sobre si mesmo. E se eu for melhor do que penso? E se eu tiver que mudar? Isso não é humildade. É medo. Medo de ocupar espaço. Medo de ser visto. Medo de finalmente ter que brilhar. O segredo das pessoas que sabem receber elogios, sem parecer arrogantes. Elas não nasceram assim. Elas treinaram 3 habilidades. 1. A arte da pausa. Em vez de negar na hora: não foi nada, elas respiram e dizem: obrigado. Isso significa muito. Por que funciona? Quebra o piloto automático da autossabotagem. 2. O arquivo dos elogios. Guardam provas concretas, mensagens, feedbacks, em um lugar físico, caderno, pasta no celular. Por quê? O cérebro precisa de evidências para combater a síndrome do impostor. 3. A troca de lentes. Em vez de pensar não mereço, perguntam: o que esse elogio revela sobre o impacto que eu tive? Exemplo: ela disse que meu texto a emocionou? Então meu trabalho tem poder. Ponto. Experimento para hoje. Pegue o último elogio que você recebeu e reescreva-o na terceira pessoa, como se fosse sobre um amigo. Exemplo: original: você para você, ela só falou isso para ser legal. Reescrito: a fulana elogiou o trabalho da Beltrana porque realmente se sentiu impactada. A Beltrana merece reconhecer isso. Efeito colateral: você vai perceber como é cruel consigo mesmo. O elogio que você nunca deu a si mesmo. Aqui está a bomba. O elogio que mais dói receber é aquele que você nunca se permitiu dizer: você é resiliente. Mas você só enxerga as vezes que desistiu.
Você é generoso, mas você só lembra das vezes que disse não. Ponto. Você é talentoso, mas você só vê o talento dos outros. Exercício radical. Faça agora. Escreva 3 elogios que você merece, mas nunca se deu. Agora, leia em voz alta como se fosse outra pessoa falando para você. Resista à tentação de minimizar. Se chorar, ótimo. Lágrimas são o cérebro derretendo velhas crenças. A revolução silenciosa dos que aprendem a receber. As pessoas que mudam o mundo não são as que nunca duvidaram. São as que, no meio da dúvida, escolheram acreditar 1% a mais no elogio do que na crítica interna. Guardar as joias, elogios, em vez de jogá-las fora como lixo. Deixar a rainha avançar, mesmo quando o tabuleiro parece minado. Porque aqui está a verdade nua e crua. O mundo já te ensinou a ser um peão. Os elogios que você rejeita são convites para lembrar que você nasceu para ser rainha. Sua vez, e não é retórica. Qual elogio você mais teve dificuldade de receber nesta semana? E o que ele revelou sobre o que você ainda não acredita em si? 2. Se você tivesse que elogiar a versão de você de 5 anos atrás, o que diria? E por que não diz isso para você hoje? 3. Compartilha este texto com alguém que precisa ouvir. Seu brilho não é um acidente. É uma escolha, e você pode aceitá-lo. Para os que querem ir além. Fogo desafio dos 7 dias. Por uma semana, anote todo elogio que receber, mesmo os pequenos. No 7º dia, leia todos em voz alta e pergunte: o que mudaria se eu aceitasse 10% disso como verdade? Taxinha nos comentários. Quero aprender a receber meus elogios como quem recebe um presente sem culpa, sem devolução. Até a próxima! E lembre-se, o mundo não precisa de mais peões que sabem se esconder. Precisa de rainhas que sabem se coroar. Faíscas coroa. PS, se este texto te tocou, guarda ele. Volte aqui sempre que um elogio te deixar desconfortável. Você vai precisar lembrar, isso também é seu.